Sejam todos bem-vindos a ParâmetroCast, o podcast do escritório Parâmetro Contabilidade Consultiva, o primeiro podcast de escritório de contabilidade de Birigui e região, hein? Então, hoje aqui comigo eu tenho a honra de trazer um convidado muito especial e de peso, ele que é CEO da Devolve Inteligência Tributária, uma empresa corporativa de soluções tributárias para empresários. Ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis de faculdade daqui de Birigui, da FATEB, tá? E ele é mestre em contabilidade, tá? Então, eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast, nesse primeiro episódio, o Matheus Bastos. Muito obrigada, Matheus, por aceitar esse nosso convite, tá? A gente vai fazer um bate-papo aqui, bem bacana, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente vai tratar vários assuntos, vários temas, vai falar um pouquinho da sua trajetória, tá? E eu acredito que vai ser de grande valia. Então é isso aí. É isso aí. Poxa, eu que agradeço, é um orgulho, uma honra, tá? Participar desse podcast da ParâmetroCast. Isso é uma iniciativa importantíssima, tá? Compartilhar conhecimento é importante para que os profissionais de contabilidade sempre estejam atualizados. Você já vem fazendo isso nas suas redes, parabéns. E essa é uma iniciativa inovadora, tá? Então, orgulho estar participando do primeiro, hein? Nossa, peso. Bota o peso nisso, bota o peso. É a primícia do podcast da ParâmetroCast. A primícia é o Matheus. Depois disso é só aumentando o nível, né? A régua tá alta, a régua alta. Então, vamos lá, Matheus. Antes da gente começar a introduzir esse bate-papo nosso, eu gostaria, né, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como você começou. A gente quer saber quem é o Matheus Bastos. Nossa, que desafio. Vai ter que ter tempo agora, hein? Mas eu vou tentar otimizar, né? Bom, eu acho que a primeira coisa é o Matheus, filho de empregada doméstica, minha mãe, né, com muito orgulho, criou eu e os meus outros 3 irmãos, pai de 4 filhos, tá? Do Matheus, da Maria, do Antônio e do José, né? Então, poxa, eles representam aí para mim um orgulho, né? E o que me motiva todos os dias. Bom, o Matheus, como a maioria dos biriguienses, né? Ou seja, sempre com sonhos, mas quem é o Matheus? O Matheus iniciou a sua carreira profissional na fábrica de calçado. Então, foi meu primeiro registro. Meu primeiro registro e tenho muito orgulho disso, né? Trabalhei por 1 ano e 9 meses numa indústria de calçados de Birigui. Qual que era o setor? O setor era pesponta. Então, sério? Olha lá, nossa. Costurando. Isso é verdade, olha a novidade aí. Né? Matheus pespontadeiro, pespontador, né? É, isso aí. Confesso que para mim foi um desafio, né? Então, sempre gostei de estudar, mas é a realidade da maioria das pessoas, tem que estudar e trabalhar. Sim. Então, isso faz parte. E hoje eu agradeço muito a isso, né? Quando a gente é novo, nós não temos essa maturidade. E quando a gente cresce, a gente entende que esse processo foi importante para a nossa transformação. E um fato importante é que eu queria mudar a minha realidade, né? Então, eu queria mudar, né? Eu queria encontrar uma forma de evoluir. Então, sempre tive um pouco dessa ambição. E logo, quando eu terminei o 3º colegial, falei, poxa, o que eu vou fazer, né? No primeiro momento, minha ideia era ser torneiro mecânico, porque no meu bairro, o torneiro mecânico era o cara que tinha ali uma estrada, né? Na época tinha um Astra, né? Então, ou seja, era uma profissão, né? Era o destaque, nada contra ainda, também. Né? É ainda uma profissão muito importante. Mas era a minha visão. Mas aí eu comecei a fazer alguns links e falei, poxa, eu preciso trabalhar num lugar que movimenta dinheiro. Na minha cabeça era essa. E foi aí que eu decidi, né, escolher o curso de Ciências Contábeis, né? E a FATEB foi onde eu comecei. Iniciei o curso de Ciências Contábeis na FATEB. Então, quando eu iniciei, estava na fábrica de calçado ainda. Então, esse é um ponto importante, né? Ganhava o salário, pagava a faculdade, era um baita de um desafio. Mas uma coisa importante, né? Quando você faz bem feito, você é observado. Então, no primeiro ano de faculdade, finalizando o primeiro ano de faculdade, com toda a dificuldade, como todo aluno, né, que vai buscar entender contabilidade, no final do ano eu tive a oportunidade. Então, um dos meus professores, do qual eu sou muito grato, né, me convidou para estagiar no escritório dele. Então, isso para mim foi uma revolução. Então, não pensei 2 vezes. Né? Logo, então, o convite foi feito no final do ano. Em janeiro do ano seguinte, eu estava lá no escritório. Com muito orgulho. Para mim era uma coisa sensacional. E aprender contabilidade. Então, a função muito importante dos escritórios de contabilidade.
né? Então você pode fazer uma carreira no escritório de contabilidade, isso é Sim. muito importante. Trabalhei por 5 anos no escritório de contabilidade, estagiário, a chefe de setor É uma ali. escola, né? É uma escola e, poxa, o escritório de contabilidade hoje é uma corporação centro de soluções. Sim. Então a pessoa ela pode se expandir para várias áreas, inclusive tecnologia, gestão, não só contabilidade. Mas para mim foi uma baita de uma curva de aprendizado. Posteriormente a isso, né, quando eu cheguei a chefe de setor, fui buscar um outro desafio, com muita dor no coração, porque eu gostava muito do ambiente onde eu trabalhava, mas eu tinha alguns objetivos. Sim. E eu entendo que ficar ali naquele momento não ia fazer com que eu conquistasse os objetivos. E aí assumi um desafio, eu era chefe de setor de contabilidade e fui atuar no setor fiscal. Então sabia contabilizar, poxa, ou achava que eu sabia tudo, Duas né? funções no escritório? Isso, não, eu era chefe no escritório, eu era chefe da parte de contabilidade. Então eu Certo. fazia toda a conciliação, fechamento de balanço, apurava o imposto Sim. de renda, o PIS e COFINS. Eram essas as minhas principais atividades ali. Cuidava de um setor que tinha aproximadamente 6 Sim. pessoas. Certo. E eu fui para uma empresa que na época tinha um faturamento já expressivo. Sim. Tá? Então fui para ser supervisor. Quando eu entrei lá, eu descobri que era eu o supervisor, né? Ah. Então, esse foi um dos desafios. Entendi. Mas a parte importante foi que eu saí da área contábil e fui para a área estritamente fiscal. Entendi. E para mim foi desafiador, porque eu cheguei lá e comecei a me deparar com um universo que eu não conhecia. Então, CFLP, mas Imagina. CFLP, CST, operação interestadual, caminhão começou a parar na barreira, então Sim. não era uma realidade minha do dia a dia. DCTF. Isso, você né? saiu do escritório e foi para essa Fui empresa. para essa Aí empresa. você atuar assumiu essa função a parte fiscal. Entendi. Mas, bom, eu sempre falo que a gente às vezes compensa o déficit de conhecimento com esforço, né? Sim. Então não tinha Eu hora, não acredito tinha final nisso. de semana. Sim. Então busquei compensar isso daí trabalhando mais. E foi um baita de um desafio. Então logo tive a oportunidade de assumir também o setor fiscal e o contábil. Então para mim Bacana. foi legal, já deu aquela melhorada no salário, né? Sim. Poxa, olha, Sim. foi sensacional, né, para a realidade. Mas quando eu saí do escritório praticamente fui pelo mesmo valor. Então para mim a questão de aprender e estar num novo ecossistema, para mim fez muita diferença. Fiquei nessa empresa, então logo eu descobri que eu tinha que me destacar nessa empresa. Sim. Então, e que se eu ficasse 100% no operacional, eu não conseguiria me destacar. Eu ia ter uma remuneração muito boa como profissional da área contábil, então isso era muito importante, mas eu não ia dar aquele salto. E aí foi importante. A empresa me ajudou muito com isso, com essa mudança. Então, sou grato muito a essa empresa, né, centralar.com, onde eu trabalhei. Bacana. Então, foi um aprendizado muito grande aos meus gestores, aqueles que confiaram no meu trabalho e que também me motivaram a essa mudança. Então, a empresa, inclusive, né, exatamente patrocinou. Então, eu fui buscar ajuda, né, efetivamente, ajuda, inclusive, psicológica. Então, Sim. é uma coisa que, às vezes, as pessoas têm preconceito, mas você precisa buscar um tratamento, porque a cabeça, assim como o corpo também, eu Sim. acredito muito nisso. Inteligência emocional, né? Isso, inteligência emocional. Cabeça saudável, corpo saudável. Sim. Então, acho que isso faz muita diferença. Mas eu queria entender quais eram as minhas limitações que faziam que eu não subisse de Sim. degrau. Sim. Então, ter esse alinhamento estratégico. E aí tive ajuda aí de 2 profissionais da área da psicologia, focados ali em terapias voltadas para o ambiente de trabalho Né? corporativo e que me ajudaram a entender as principais deficiências. Entendi. Isso me ajudou bastante. E aí foi quando eu fiz uma mudança, assim, realmente de posicionamento, isso me ajudou muito e fez com que eu subisse, desse aquele salto, aquele degrau que eu buscava. Então, ter uma visão muito mais corporativa do que Foi o que estritamente fez a diferença para você. fez a diferença. Então, isso foi bacana. E eu lembro que uma do posicionamento que eu tive, falei, opa, eu preciso me destacar nessa empresa. Sim. E para destacar, eu tenho que trazer resultados. Sim. E como que eu trago resultados? Foi aí que a questão tributária entrou na minha vida. Sim. Porque até então, embora eu tivesse assumido efetivamente o setor fiscal e contábil, eu estava na rotina, Sim. né, processando declarações, notas e assim por diante. Mas tinha um baita de um desafio que era, opa, tem oportunidade na mesa, é o que a gente fala. Então foi isso, né? Então a empresa começou, inclusive, também me provocar. Falou, será que não tem oportunidade? Sim. Então eu comecei, poxa, é um momento ali, é um momento de eu me destacar na empresa. Sim. E aí foi quando a gente começou a fazer ali
os trabalhos de planejamento tributário, que foram muito importantes, e revisão tributária. E isso fez com que gerasse um destaque dentro da companhia, Sim. somado a essa mudança de posicionamento, porque até então, embora eu tocasse a contabilidade, eu estava ali numa rotina Sim. bem forte. E Sim. aí essa mudança de posicionamento, mudança estratégica dentro Fez da sentido empresa pra fez a você. diferença. Sim. Então tive a oportunidade ali de ter contatos com várias pessoas que eu tenho contato até hoje, que inclusive são parceiros, alguns são parceiros, outros são fornecedores, outros são clientes, que me ajudam, e outros são conselheiros, Sim, inclusive, sim. que me ajudam muito. Quando eu tenho uma dúvida, a gente tem uma rede de apoio, vamos dizer conexões, assim, né? E a dúvida, às vezes, não é dúvida técnica, a dúvida é uma dúvida de posicionamento, de direcionamento, então isso ajuda muito. Então, nessa empresa, com essa mudança, eu cheguei a ser sócio da empresa, então isso foi muito positivo. Tive essa possibilidade, né, entendi todo esse ecossistema, né, então, e tive a oportunidade de ingressar na sociedade dessa companhia. Isso para mim foi muito importante, foi uma decisão bem importante. Então, ajudei a estruturar na época a holding dessa companhia, né? Eu e mais sócios, né? Junto com o sócio fundador, que é um cara super fora da curva. Então, nós fundamos ali uma sociedade. E foi uma experiência fantástica, né? Então, acho que você sair do nível ali, vamos pensar assim, de você estar num nível de gerência, chegar a um nível de executivo, então para mim foi uma transformação de mentalidade também muito importante. Sim. Então comecei a ver o mundo, ver que você entende que tem um mundo depois da onde seus olhos conseguem enxergar, vamos dizer assim. Então, e tem muito, e às vezes nós nos limitamos ao nosso ecossistema e a gente não quer sair, né, abrir a janela e respirar outro tipo de ar, faz toda a diferença. Então tive essa oportunidade. E aí foi quando, em 2020, né, teve a decisão ali, e inclusive na empresa onde eu estava, a gente montar uma unidade, a Devolve Inteligência Tributária. Sim. Mas olha que coisa interessante, a gente abriu bem na pandemia. Então você imagina uma assessoria, né, na qual o contato físico é muito grande. Muitos negócios começaram na pandemia, né? Isso, muitos negócios começaram, mas eu acho que no interior, não sei se você tem essa visibilidade, principalmente os profissionais, os empresários, tendem de ter um contato físico, uma confiança, quem te indicou, tem muito disso aqui no interior, né? Quem você conhece. Então, ou seja, a gente teve ali uma dificuldade muito grande. Então, a gente abriu a empresa e antes de eu falar um pouco da empresa, teve uma mudança também de mindset. Então, você pensa, eu era executivo, até era sócio do grupo empresarial. E passou a ser empresário. E tinha uma remuneração interessante, né? Então, muito bem remunerado. Da Devolve, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que eu vou fazer perguntas específicas sobre ela, tá? Legal. Então, isso. Vamos guardar pro final, melhor pro final. Maravilha. E aí, o que acontece? Teve uma mudança também, porque você fala, poxa, era executivo, tinha uma remuneração, poxa, extremamente satisfatória, confortável, mas tinha uma decisão na mesa, né? Eu posso empreender sabendo de todo o risco, né? O risco de retroagir financeiramente, mas eu sempre olhei para o futuro. É aquilo que eu comentei com você aqui antes, né? Então a gente sempre começa a olhar a médio e longo prazo. Eu sei que vai ter barreiras no meio do caminho, mas a médio e longo prazo isso tem propósito, isso tem objetivo, isso faz parte realmente daquilo que eu quero construir, e foi essa decisão. Então, confesso que não foi uma decisão fácil, mas esses pilares me ajudaram muito. Eu faço um exercício muito importante, como eu me vejo daqui 30 anos. Então, para tomar uma decisão hoje, eu nunca estou atrelado no curto prazo. Estou sempre olhando daqui 10, 20, 30 anos. E foi uma decisão muito forte. E às vezes as pessoas têm medo de empreender. Você passando por isso também, né, empreendedora, sabe que todo dia você acorda e tem os boletinhos para pagar, né? Isso é lógico. Mas, assim, acho que é isso que faz a diferença. Então, essa mudança de posicionamento da parte técnica para a parte estratégica foi o que realmente me ajudou muito, né? E transformando esse Matheus, que é o Matheus que está aqui na frente hoje. Obviamente, o futuro depende de mim. Então, tem muitos planos pela frente. E o objetivo é não parar, é continuar. Muito bom. Então,
Resumiu muito bem aí, né? Resumiu não, né? Deu uma bela né, introdução da sua história. E a sua história, Matheus, ela é muito parecida com a minha, porque você contando essa história, você não precisou falar quem que é o Matheus, porque a sua história ela já fala quem é o Matheus, né? Você sempre foi um cara fora da curva. Para quem não sabe, gente, o Matheus, ele deu aula, né, para mim, para o meu esposo, para o Flávio, para vários profissionais contábeis, né, que a gente conhece. Responsabilidade, hein? Exatamente, ele foi meu professor, sempre foi referência para nós, né? E ele contando a história dele, a gente estava falando um pouco antes aqui, né, de começar o podcast, que eu não tenho vergonha de falar, né? A gente tem que trabalhar, tem que conciliar com estudos, né, Matheus? Atualizações. Eu também trabalhei em escritório enquanto fazia faculdade. Eu lembro que eu peguei uma DP por falta, porque eu trabalhava tanto em escritório que tinha dia que eu escolhia fazer hora extra para entregar a demanda e colher um prejuízo depois, né, numa faculdade. E eu peguei DP na matéria do Matheus na época, e no DP, gente, eu acho que era contabilidade avançada, se eu não me engano, e ele ia me dar uma prova, eu não lembro o que era, mas no dia que eu fui cobrir as aulas de DP, num sábado, ele me ensinou sobre JCP. Nossa, eu falei, gente, eu nunca aprendi JCP na faculdade. E o Matheus, ele sempre foi muito fora da curva mesmo. Eu até anotei alguns insights aqui, Matheus, conforme você foi falando. Sim. E realmente, a sua história, ela é uma história que mostrou que você fez a diferença em todos os lugares que você passou. E eu acredito que hoje em dia a gente tem que fazer isso. Eu lembro que eu também comecei em fábrica de calçado, trabalhando no setor de pranchamento, mas eu fiz curso de pesponto também, tá? Eu fiz curso no Senai. Aqui, Foi no Senai, eu fiz curso no Senai de pesponto e de bicicleta fazer o curso, mas nunca consegui como pespontadeira. E fui do setor de pranchamento, fazia caixinha de sapato, limpava o sapato ali e embalava para ir embora. Então, Tava no céu, então, hein? Sim, olha lá, sim, hein? Mas às vezes eu dava tanta produção na caixinha que me tiravam e colocavam na montagem. Aí a gente tirava uma cola ali, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Que independente, eu vi muito isso na sua história, Matheus, que independente do lugar que você esteve em toda a sua jornada, e comigo também foi assim, você sempre foi o melhor em todos os lugares que você entrou. Na fábrica de calçado, na minha época, tudo bem, era uma fábrica de calçado, é um trabalho totalmente digno, mas a gente sempre visa melhorar de vida. Sim. Mas na fábrica de calçado, eu buscava ser a melhor ali da fábrica de calçado, naquele setorzinho meu ali, mesmo fazendo a caixinha. E você também. Exatamente, mas a gente sentiu que você também, no seu escritório, você buscou o cargo máximo, né, no setor que você estava, na fábrica de calçado, na empresa, na Central Ar, você sempre foi uma referência para nós, né? A gente lembra que a gente comentava na época, nosso Matheus, ele deve ser muito importante, ele é contador da Central Ar. E é muito bacana quando você disse que você saiu do operacional e você começou a gerar resultados na empresa que você trabalhava. Porque esse é o tipo de profissional que se destaca, que começa a gerar resultados para a empresa. E hoje a gente vê que a gente tem uma certa dificuldade com a nova geração, que às vezes, quando não tem uma mentalidade mais assim, né, desenvolvida, quer receber antes de se doar primeiro. E eu sei que na sua jornada não foi assim, que você teve que trabalhar muito, que você teve que fazer muita hora extra, que às vezes nem dormia. Às vezes virava você trabalha, noite, já virou virava à noite. Eu não tenho convicção, porque você trabalhava, eu lembro que você trabalhava na Central Ar, você vinha para a faculdade, você ficava até meia-noite, você voltava, pegava de manhã de novo. Então, assim, o resultado que você tem hoje é nítido, né, de toda a sua trajetória que você fez. Então, a gente vê esse resultado que você está tendo hoje por causa dessa trajetória sua, tá? Então, a gente fica realmente honrado e é inspiração. É inspiração, tá? E eu anotei, mais um insight aqui, sobre se destacar, né? A gente viu que você realmente continua se destacando, porque hoje a FATEB, né, que é onde você coordena, né, é uma faculdade que tem se destacado na nossa região. Poxa, e foi de uma hora para outra isso, porque você também entrou lá e está fazendo a diferença. E olha que bacana, o Matheus, gente, ele foi picado pelo bichinho da corrida. Que eu vejo ele correndo, que eu vejo ele se exercitando lá. Mas é um desafio, hein? E olha que bacana, ele fez um movimento na FATEB, que é a faculdade que ele é coordenador, do movimento FATEB, né, Matheus? Cara, primeira etapa, hein? Então, assim, uma coisa que foi positiva para a vida dele, que gerou resultado para a vida dele na sua saúde, né, Matheus? Ele conseguiu passar isso para uma galera. Quantas pessoas tem na FATEB? Hoje, em alunos na FATEB, a gente já está
os 400 Então, alunos já, você então bacana. foi, né, tem autonomia nesse assunto, porque você, se foi o resultado ali, né, você teve resultado nesse esporte e você levou isso para a faculdade. E olha, é muito legal, porque você conseguiu transmitir o que você estava vivendo ali, que estava fazendo bem para você, para a faculdade. É uma coisa totalmente diferenciada, é um movimento que você criou, né, que a galera vai participar aí, vai ser sucesso, né? O movimento. A gente espera que esse movimento aí, acho que fazendo um parênteses, e agradeço muito, é bom, né, saber que a FATEB está sendo vista pela comunidade de Birigui. Bom, quando eu recebi o convite para a coordenação da instituição, quando eu cheguei lá eu já vi um movimento diferente. Então já tinha uma gestão lá que realmente está empenhada em fazer a diferença na cidade de Birigui e região para os alunos. A gente quer levar a educação para todos os alunos de Birigui. Então, bom, e eu comecei a nadar junto com a galera, né? Acho que é isso, né? Trazendo algumas ideias e a parte positiva é que a administração pedagógica está abraçando, né? E está também trazendo muitas ideias para que realmente a FATEB faça diferença na vida da população de Birigui e região. Então, esse é o nosso principal propósito. E o movimento da FATEB vem muito, porque a corrida é um esporte, mas todo isso, você tem educação. Se você tem esporte, você tem disciplina. Sim. Tá? E a disciplina no nosso dia a dia, você tem obrigação com os clientes, né? Você tem ali que ter uma disciplina para ter uma melhoria contínua. Então o esporte exige isso. Então, quando você se desafia a correr 5 quilômetros, 10, 22, né? Eu tenho o desafio de fazer mais uma meia maratona, já fiz 4 em seguidas. Agora eu vou fazer mais uma meia maratona e o desafio é fazer uma maratona ainda esse ano. E esse é o objetivo. Então o esporte unido com a parte profissional e com a educação, acho que é um elemento que potencializa. Claro. Principalmente em aspectos comportamentais. Exatamente. Desafiar, eu quero mais, né? Sim. Porque eu consigo ir além, Sim. eu sou capaz. Então são pontos importantes. E disciplina, né? Questão da disciplina. Você tem que ir, igual, por exemplo, hoje eu fui pedalar e tô começando a natação ali, né? Mas sem a obrigação, mas meu foco é correr e também muito pedalar. Então, eu acredito que você se vence você mesmo primeiro. Quando você consegue vencer você mesmo, qualquer coisa fica imbatível para você. E a gente costuma falar que não existe lá, né, Flávio? A gente fala que não existe CPF fraco com CNPJ forte. Se você não tem saúde, você não tem nada. Mas se você tem saúde, você tem família, você tem trabalho, você tem diversão, você tem lazer. Né? Então, tá disposto. Exatamente. Encara os desafios. Então é isso. E eu vim um compromisso, né? Faz praticamente já um ano e meio que eu retornei. Eu ia falar uns 2 anos, né, que a gente vê você. Retornei, assim, fortemente, que o compromisso de não parar. E aí, diferente das outras vezes, eu já sempre gostei de correr, principalmente na pandemia, foi onde eu peguei o gosto pela corrida, mas meta de longo prazo. Então, lembra que eu falei a maratona, depois eu tenho o objetivo de, se Deus quiser, ir começar a fazer um triatlo. Então, eu tenho alguns objetivos longos, que eu sei que vão demorar muitos anos. Ironman. Se Deus quiser, meu sonho é tocar o sino. Tá? Mas eu acho que é um passo de cada vez assim. Sim. Então, estou me preparando, estou com assessoria, isso vai ajudando bastante, mas preparando diariamente. Passos pequenos, né? Então, tem aquela frase do Joel J, né? Sem pressa e sem pausa, Sim, né? Verdade. Então você tem que se sentir que todo dia você está evoluindo. Muito bom. Então hoje eu adotei isso efetivamente. Nada loucura, mas manter uma constância no treinamento, na qualidade no trabalho, na qualidade com os alunos, na educação. Então isso é importante. Então é isso, a gente quer unir educação, esporte e saúde para a nossa comunidade Birigui. Muito bom. Bom, a gente está se aproximando da nossa segunda etapa do podcast, tá? Que hoje a gente tem um tema aqui para debater, hein, Matheus? Eita, que tema Impostos, esse, vilão ou aliado? Você vai falar para a gente aqui. E vai ter muito empresário que vai estar assistindo. Me arrumar aqui agora. Vai ter muito empresário que vai estar assistindo esse podcast aqui também, que tem batido lá na porta do escritório. Então, a gente vai debater muito sobre isso, tá? Espero poder contribuir com vocês. Com certeza. Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente sobre a contabilidade seca, a contabilidade em si. O que acontece, Matheus? Eu vou introduzir aqui, eu quero que você dê a sua opinião. Sim. Hoje eu vejo que a contabilidade, como profissional contábil, né, CEO da Parâmetro, eu vejo que a contabilidade, Matheus, ela vai além da conformidade, tá? Então, hoje a gente se fala muito do contador consultivo e do contador tradicional, né? Eu sei, né, com toda a ética que existem contadores que gostam de trabalhar da forma mais tradicional e que não tem problema.
E também existem contadores consultivos, tá? Mas eu sempre gosto de falar do contador consultivo, porque o contador consultivo ele vai além da conformidade, né? Ele vai além de vou usar um termo aqui um pouco antigo, ele vai além de um darfista, né? De um contador que só envia impostos para os empresários. Correto. Então, qual que é a importância, Matheus, da contabilidade consultiva na vida dos empresários hoje? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro, uma frase que eu uso bastante, falando não tem certo e não tem errado. Igual você falou, tem um contador que realmente processa, é um especialista naquilo que faz, né? Acho que isso é importante e tá tudo certo, né? Fazendo bem, né? E ele representa um papel importante na cadeia. Mas eu penso assim, a contabilidade é médico, é medicina para as empresas. Então, o que que acontece? Se você tem à frente de uma empresa um empresário que precisa tomar decisões importantes, qual é o caminho para que ele tome uma decisão? Ele precisa de informação de qualidade, e essas informações, no meu ver, têm que vir do balanço da DRE, Sim. do fluxo de caixa e de projeções geradas com base nessas demonstrações. Opa, então eu já tenho uma ferramenta valiosíssima na mão desses empresários. Então, Matheus, mas hoje a gente infelizmente se dá com escritórios que nem fazem a escrituração contábil. Então, é o que acontece muito, porque a gente, né, nós atendemos muitos empresários que eles não conseguem tomar decisões de expansão, porque eles não têm os números nas mãos. Então, continuando fazendo esse gancho, Aline, é aí que entra o contador consultivo, interpretando esses fenômenos, e sendo de fato consultor e conselheiro desses empresários. Sim. Então eu entendo que é isso. Então imagine que você tem um médico para as empresas, que é o contador consultivo, se munindo de informações valiosíssimas, que são as demonstrações contábeis, as projeções baseadas nos relatórios contábeis, fornecendo informações para o empresário que conhece o negócio dele. Sim. Então, porque não tem ninguém que conhece melhor o negócio que o próprio empresário. Exatamente. Então, se ele receber informação, ele vai conseguir interpretar e rapidamente tomar uma decisão assertiva. Sim. Então, o contador consultivo, ele é valiosíssimo, tá? Então, hoje, e eu falo isso com toda a segurança, o escritório que não se aproximou do cliente para realmente aconselhar esse cliente, gerar informação de qualidade, projeções, um ecossistema de soluções, porque o contador consultivo ele vai trazer soluções também que vai facilitar o dia a dia do empresário na empresa dele, com tecnologia, Exatamente. com processos, com técnicas importantes. Por quê? Eu já tive várias experiências de empresários que querem crescer, estão crescendo muito, então eu tenho muito orgulho de vários empresários para os quais eu já trabalhei ali prestando consultoria, mas o que acontece? Você percebe, o empresário quer crescer, ele recebe uma informação de qualidade, ele absorve isso rápido. Sim. E ele passa a ter você como uma referência consultiva. E aí, automaticamente, você se destaca. E quando você se destaca, você não fala mais em honorário, você fala em valor. Exatamente. Então, quanto você está gerando de valor para o negócio? Sim. E aí, aí ninguém segura. Então, a contabilidade consultiva, não tenha dúvidas, com tecnologia que nós estamos tendo hoje, vai fazer a diferença, vai fazer a diferença para todos os contadores. E só uma pincelada, tem um desafio para os contadores, né, que querem ser contadores consultivos ou que já estão sendo. A gente tem o desafio de educar os nossos clientes a isso também, porque eles vêm de uma educação de um contador 100% darfista e tudo mais. Então, poxa, às vezes, dependendo da abordagem que a gente dá para o cliente, ele até assusta, né? Fala, opa, é um choque de realidade. Sim. Então, ou seja, acho que os escritórios, os contadores que assumirem essa posição consultiva, com certeza já estão na frente e vão estar à frente diante das procuras pelo setor contábil. Muito boa a sua contribuição. E você tocou num ponto que é essencial. Você falou sobre relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento nessa nossa área, né, contábil, eu acredito que a gente já ganha o cliente, né? Porque antigamente, Matheus, o contador, eu não sei hoje, tá? Hoje tem ainda, não muito, mas tem. O contador ele é muito distante das empresas, né? Então, esses tempos atrás, por exemplo, a gente conversou com um empresário e o empresário ele falou pra gente, eu pesquisei, ele não é cliente do escritório, tá? Ele chamou eu e o Flávio, a gente conversou, ele, olha, eu pesquisei aqui
e eu acho que eu consigo ser lucro real. Eu falei, mas como que você pesquisou? Não, eu pesquisei, eu vi no Google, eu fiz as contas. Aí eu falei, nossa, mas como que você chegou nessa conclusão? Mas você já viu seus demonstrativos? Nunca vi meus demonstrativos. Então, ao mesmo tempo a gente fica triste, porque os empresários eles não estão tendo esse apoio que deveriam para eles poderem expandir com mais segurança, sim, né? Concordo. E ao mesmo tempo a gente vê que ainda continua a questão do relacionamento. Então eu falo no Parâmetro, a gente fala, o Wesley, né, que você conhece, ele fala sim, muito, a gente aqui vende relacionamento, ele fala, é relacionamento, vamos se relacionar com o cliente. E é exatamente isso. Só que hoje, Matheus, existe um preconceito grande também, porque não adianta só a gente querer, o empresário também tem que querer mudar, isso, né? É uma via de mão dupla. Aquela cultura que eu falei exatamente, pouco, né? Então, hoje, a gente pega, vamos dizer assim, um MEI. Você sabe que tem MEI que fatura $500 mil por aí, tá? Eita. Então, assim, e a Receita Federal, ela está ampliando a fiscalização aí, né? Até para regularizar isso daí. Então, vamos lá, a gente pega um MEI. Esse MEI, ele precisa virar ME. Tá? Ele precisa virar uma empresa maior ali para ele estar dentro das conformidades. Só que esse empresário ele tem pavor de ME, porque ele já tem um preconceito formado. Agora, quem que falou para ele que dessa visão totalmente distorcida de ME? Então, eu acredito que falta relacionamento também, falta levar a comunicação até esse empresário. Olha lá, porque olha o parâmetro cash aí, hein? Porque exatamente não é tudo isso, né? Então, a gente ali consegue ter bate-papos, né, Flávio? Meu esposo está aqui, gente, nos bastidores. A gente consegue ter bate-papos ali com o empresário, 10 minutos ali, facilmente. Então tá bom, vamos migrar. Então, quando ele percebe que ele está deixando dinheiro na mesa, trabalhando errado, ele passa a indicar a gente, ele fica contente com aquilo, sabe, Matheus? Então, eu queria te pedir uma opinião, né? Como descomplicar a visão distorcida do empresário em relação à contabilidade? Sabe, um dos colaboradores que trabalhou comigo uma vez usou uma frase muito importante que eu uso com os empresários, né, para eles terem uma referência prática. Já viu o Peter Pan? Sim. Sempre pequeno? Sim. Então, eu sempre falo para o empresário, está com a síndrome do Peter Pan. Sempre pequeno, né? Nunca vai crescer. Não faz sentido, eu quero continuar sempre pequeno. Então, o que você quer? Você quer vender pãozinho o resto da vida e está tudo certo, tudo bem, mas com essa mudança global, tecnologia, sua padaria pode ser engolida. Ou você quer brincar de vender padaria? Sim. Né? Então, qual é o patamar? Então, se você quiser crescer, não é desse formato. Exatamente. Agora, se você quiser continuar assim, estar satisfeito com todo o risco que você está correndo, e um ponto importante que eu falo, às vezes o empresário que está na informalidade, né, e eu sei que é o desafio, né, na parte tributária do nosso país, mas o empresário que está na informalidade, muitas vezes ele não fica com o resultado, é o que eu vejo. Muitas vezes o que ele faz? Ele transfere o resultado da informalidade para ter um preço mais barato. Sim. E vender o produto. No final do dia, quem ganhou de fato, o cliente ganhou um produto mais barato. Sim. E o empresário vendeu e ficou com risco. E ainda está trabalhando no escuro. Está trabalhando no escuro. Está na lupa da receita. E está na lupa da receita. Então, eu acredito que só o fato de você estar organizado, ter os números na mão, ter um direcionamento estratégico, não tem empresário em sã consciência que olha para o futuro e vai falar, não, eu quero isso para mim. Entendi. E isso a gente sabe que não é da noite para o dia, tem um aculturamento, sim, um acompanhamento, sim, mas eu sempre uso essa frase. Você quer ser pequeno pro resto da vida? Você está com a síndrome do Peter Pan, sim, né? Então, a gente também fala muito isso lá. A gente fala, não faz sentido você querer crescer o seu negócio como MEI. Faz quanto tempo que você está como MEI e tal? Você começou faturando quanto? 10 mil. Você fatura quanto hoje? 50 mil. Você não está crescendo? Então, em dezembro de 2025, você vai continuar faturando, você vai voltar a faturar 10 mil? Você nunca vai faturar, nunca mais vai faturar 10 mil. Você vai faturar 50, 60, 100, 200. Vamos mudar. E aí muda. Mas você falou uma coisa que é muito pertinente e que respondeu a nossa pergunta. Então, para descomplicar a visão distorcida do empresário em relação à contabilidade, ele precisa ter acesso aos números, então. É isso aí, acesso à informação, porque ele, sem consciência, vai... Porque assim, ó, hoje o empresário joga a Série D. Né? Ele joga a Série D, mas para jogar ele tem uma lacuna para ele jogar a Série A. Sim. E aí é informação, acesso à informação. Perfeito. Tem um contador consultivo do lado dele que vai, de fato, fornecer isso com segurança, direcionar, falando para ele dos riscos e dos benefícios de todas as decisões que ele toma.
E aí, com Perfeito. certeza, o empresário em sã consciência vai tomar as melhores decisões. Perfeito. Vamos lá. Agora, Matheus, o negócio vai apertar pro seu Aí, lado, que é hein? isso, Olha, né? Vou agora até tomar uma água eu aqui vou até agora, né? introduzir aqui, porque o Matheus, ele tem uma empresa, gente, de soluções tributárias. Então, você quer falar de redução de imposto, ele é o homem da redução de imposto. E é o homem, né? Porque eu sempre falo, Matheus, que existe 3 tipos de dinheiro. O dinheiro que você perde, que é um ponto negativo, o que você deixa de ganhar, né? Sim. Que na verdade é um ponto, acho que cego, né? E o dinheiro que você deixa na mesa. É um isso. dinheiro que você nem não viu, né? Não sabe que Exatamente. E o Matheus, ele mexe, gente, com o dinheiro na mesa, com o dinheiro que vocês têm deixado na mesa. Então, para a gente partir aqui na nossa penúltima parte do podcast, Matheus, eu gostaria que você nos falasse. Você já falou um pouco, né, da ideia de fundar a Devolve, que é a sua empresa. O que significa Devolve? Devolve é retorno, né? Retornar. Então a gente fez um jogo entendi. de letras ali, realmente de de devolver? devolver. Que devolver. bacana, muito bom. Não, de fato, né, devolver a contribuição para o contribuinte. Entendi, porque né? ele pagou a maior, Pagou né? a maior, porque hoje a maioria das empresas elas acabam não se atentando a mudanças na legislação, que nós sabemos que não são poucas, né? Entendi. Então a gente tem mais de 50 normas sendo alteradas por dia, Exatamente, né? é um absurdo, então né? é bastante. Então, obviamente que às vezes acaba acontecendo. E é um ponto importante. O que é qualquer trabalho assim na parte tributária que a Devolve faz, né? Já adiantando um pouco. É a lacuna entre você ter uma alteração na legislação e a percepção daquela empresa de absorver essa alteração. Então, o que a gente faz é seguir a legislação e identificar essas lacunas. E o que é de direito do contribuinte, que é direito né? do contribuinte. Muito bom. É outra coisa que o pessoal tem muito receio, né? Sim. Poxa, né? Vou mexer aqui, posso É o que a trazer um gente mais problema, não quero mexer com o fisco. Eu acho assim, né? Que o que tem que ser pago tem que ser pago e o que é direito do contribuinte tem que ser solicitado. Tá? Então, essa é a primeira questão. Quando você tem uma contabilidade consultiva, quando você tem um especialista na área tributária sério, ele vai analisar e vai ponderar os riscos para o empresário. Sim. Porque não é só recuperar, né? É realmente garantir a saúde e a continuidade da empresa. Sim. E a gente acaba fazendo muito trabalho de planejamento para a organização da empresa para que ele possa sempre que possível solicitar o seu dinheiro de volta sem medo. Sim. Acho que é o principal ponto, né? Então, o pessoal tem muito receio, mas se você fizer de forma planejada e organizada, dá certo. Sim, mas sim, a Devolve é isso, retorno, né? A ideia realmente é de contribuir com as empresas. E um ponto importante que eu sempre falo também, dentro do nosso propósito, né, de desenvolver inteligência tributária, conhecimento, Sim. e isso é um pilar que a gente utiliza bastante, que é o quê? Toda empresa que tem um retorno tributário, isso é um ponto muito importante. A gente, às vezes as pessoas que acabam tendo um pouco de conhecimento vão pensar assim, poxa, está enriquecendo o dono da empresa. Mas o que acontece? Os empresários, na maioria das vezes, se não em 100% das vezes, eles reinvestem esse dinheiro. Sim. Isso é um ponto importante. Vão abrir mais empregos, vão expandir os seus negócios, porque o percentual de carga tributária diminui. Sim. Opa, ele fala, estou mais competitivo, Sim. logo posso expandir mais, posso gerar mais empregos. Então isso traz uma segurança muito grande para o empresário. A maioria dos empresários que nós fizemos o trabalho pegou esse dinheiro e esse dinheiro ficou na empresa para ser reinvestido. Capital novo. Capital novo. Então isso é importante. Então isso faz com que a gente também contribua para promover a melhoria da economia, Claro principalmente da nossa região. Sim, sim. Tá? Então, você falou muito sobre fiscalização, né? Eu acho que a gente escuta muito isso também no nosso escritório. O nosso escritório é um escritório consultivo, mas assim, gente, só para ficar claro, o que nós fazemos, o que o Matheus faz, nós não fazemos, e o que nós fazemos, o Matheus não faz. A gente meio que prepara toda a parte consultiva para passar para um profissional que nem ele, analisar e fazer uma outra parte do trabalho. É mais ou menos isso, né, Matheus? Eu acho, e também uma paradigma que nós temos que quebrar é que o quê? E eu falo porque eu nunca dou exemplo dos outros, eu dou exemplo da minha pessoa, tá? Então, enquanto contador da empresa onde eu trabalhei por muito tempo,
eu também não queria receber uma consultoria, achava que eu fazia tudo, né? Sim. Então, você abre empresa, você fecha a parte fiscal, você atende auditoria, gera demonstrativo contábil, atende fornecedor, então você faz tudo, que quem faz tudo não faz Exatamente, nada, não tem né? qualidade. Então, acho que um paradigma, e aí, na minha transformação, eu comecei a entender isso, falar, poxa, eu tenho que ser bom naquilo, Sim, né? Então, ser bom, porque senão você é igual pato, né? Não sim. voa, né? Exatamente, cada hora tá Não fazendo uma voa, não coisa. nada e Isso, anda todo cagado. É assim que isso, é funciona, né? isso, né? Então, essa é uma mudança de posicionamento. E eu comecei a entender que quando você traz um especialista para a área, lembra que naquela conversa eu falei de trazer retorno e aparecer na empresa? Então, eu Sim. me apeguei a várias consultorias tributárias para me ajudar nesse processo. Então, eu comecei a trazer, falei, poxa, acho que tem oportunidade aqui. Vou trazer uma consultoria, porque dinheiro bom é dinheiro no bolso. Eu falo para os Exatamente. empresários isso. O dinheiro que está voando ali não é dinheiro de Sim. ninguém, na verdade. Então, ou seja, às vezes diminuía o retorno da empresa, mas o dinheiro estava dentro do caixa Sim. e gerava resultado. E o empresário não via. Fazia a empresa bater meta. Sim. Então, isso é super importante. Então, enquanto a receio de fiscalização, não. Se a empresa estiver preparada, ok, Sim. bem assessorada. Até porque a fiscalização ela começa desde quando você abre o CNPJ. Acabou, a Receita né? já começa a te Desde fiscalizar. quando você decidiu ser Acabou, empresário, acabou. né? É isso, né? E agora sim, Matheus, muitos empresários, eles buscam reduzir custos todos os dias. Vamos reduzir custo, principalmente nesse meio corporativo, tá? Sim, Eu sim. sou uma empresária contábil, né? Eu não Uhum. cheguei a ser empresária no ramo corporativo, você já. Então, você sabe mais como que funciona. Mas muitos empresários, eles buscam reduzir custos e às vezes eles acham que o custo está no variável, no fixo ali. Uhum. Só que às vezes pode ser que, por isso que é o nosso tema de hoje, imposto, você vai falar já para a gente finalizar, vilão ou aliado. Muitas vezes o custo ele está no imposto e o imposto se passa a ser um vilão. Por quê? Porque esses empresários, né, e esses contadores que faltam uma parceria com profissionais como o Matheus, esses empresários passam a pagar impostos a mais porque não tem especialistas como ele, né, para fazer um estudo ali mais profundo e para gerar essa economia tributária na vida do empresário. Aí, quando vai ver, você não precisa reduzir custo ali nem aqui. Na verdade, o que estava errado era o imposto, né, Matheus? E consegue trazer reduções significantes para as empresas, né? Grandes reduções, grandes reduções. Acho que um ponto importante, eu falo assim, o empresário está preocupado com a compra, ele está preocupado com a venda, que realmente representam grandes números dentro dos demonstrativos contábeis. A margem, né? E isso, tem as despesas administrativas, né, e tudo mais. Mas o que acontece? Imposto é um dos maiores percentuais que afetam o resultado das companhias. Sim. E se ele não se dedicar a olhar para isso, certamente ele está diminuindo a lucratividade dele. Né? Tem um cliente específico, nós fizemos um trabalho e o resultado tributário dele dobrou o lucro dele. Olha aí. Dobrou o lucro, e eu estou falando de alguns milhões de reais. Ele não precisou fazer um esforço para vender mais. Porque se você fazer um esforço para vender mais, para aumentar o seu lucro, seu custo também vai aumentar. E sabe o que o empresário falou agora? Eu estou visualizando abrir uma nova unidade. Porque agora esse é o propósito, né? Eu estou com o recurso na mão. Então, ou seja, você tem que dedicar à esfera tributária a mesma energia que você dedica a vendas, a dedica a compras, dedica a pessoas. Sim. Porque é um pilar importantíssimo. E na maioria das vezes, você tem duas vertentes. A primeira vertente é, se você não se planejar, você vai pagar mais, e tem algumas situações que você não consegue reaver o dinheiro. Sim. Tá? Você pega, vou dar um exemplo caso, ICMS. Você emitiu uma alíquota errada, para você ressarcir aquele dinheiro, imagina um e-commerce que vende na internet e a cada segundo pagou uma alíquota maior que não deveria ter pago. Agora com DIFAL, interestadual e tudo mais, para ele reaver, ele tem que pedir autorização para o cliente dele. Sim. Tá expresso. Então, olha ali. Então, um planejamento bem feito pode fazer com que você tenha menos transtornos na parte tributária. E é um dinheiro que às vezes você não consegue recuperar com facilidade. Sim. Porque imagina, você vende 1000 notas no mês, eu vou lá pedir declaração para 1000 clientes, criar esse transtorno. Diferente, né? Então, às vezes o trabalho que vai dar não compensa. Então aí o planejamento é importante. Isso já não vai ocorrer, isso, né? Então, quando o empresário pensa em ter um novo negócio, um novo produto, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar uma consultoria. Tá? Uma contabilidade consultiva na área tributária. Sim. Também. Né? A gente sabe que os escritórios apoiam muito isso daí. Sim. Também. Então, buscar
conversar antes de abrir, né? Porque não pode tomar a decisão de abrir e depois avisar os responsáveis depois, Sim. porque aí não tem o que se fazer, você vai tentar corrigir o que aconteceu. Sim. Então, ou seja, planejamento. Então, isso é importante. Então, faz o planejamento antes e aí, com certeza, isso daí vai retornar em lucro líquido para a empresa. Sim. E a outra questão é você recuperar. Então, você tem vários tributos que você consegue, sim, né, trazer esse tributo para o fluxo de caixa recente. Sim. Mas mesmo assim, hoje, né, dentro da Devolve Inteligência Tributária, a gente trabalha muito com recuperação de crédito e com planejamento. Mas o que eu falo para o empresário? Por melhor que seja a recuperação de crédito, e é nisso que eu acredito muito, Sim. por ver um dinheiro voltando para o fluxo de caixa e reavendo esse dinheiro, melhor ainda é você não ter pago ele. Exatamente. Porque tem um custo de oportunidade já muito teve um grande. Trabalho, né? Então... Já teve um trabalho. Então, pensa assim, então se ele se antecipar, mudar a visão para o planejamento e começar 100% certo, no dia zero o dinheiro dele está dentro do caixa. Exatamente. E ele vai usar esse dinheiro para manter bons resultados dali em diante. Então eu falo muito isso, melhor que recuperar é você não ter que pagar mais. Sim. Então Sim. esse é o ponto principal. Então investe no planejamento. Então eu sempre falo, 80% planejamento, 20% execução. Sim. Senão você inverte, né? Fica executando 80%, recuperando dinheiro. Eu fico feliz também, né? De recuperar. Mas eu acho que o futuro está no planejamento. Então, com tecnologia que nós estamos vendo aí, o futuro está no planejamento. O empresário que quer melhorar e ser mais competitivo está olhando para o planejamento. Em todas as áreas, inclusive no tributário. Muito bom mesmo. Então, o Matheus, a gente conhece ele, né? Inclusive, ele é super aberto, né, para trocar ideias sobre isso. Ele é super acessível, inclusive. Já teve vezes no escritório que eu pedi uma simples opinião dele de empresas do lucro real que nós temos também, e ele já fez uma call, já deu uma aula ali para a gente, né? Então, ele mexe com grandes empresas, tá? Então, assim, nós até fizemos algumas empresas do Simples Nacional no escritório, mas o Matheus, ele mexe com grandes empresas, então ele tem vários cases de sucesso nessa área, né, Matheus? Espero ter mais ainda. Sim, né? Com certeza. Hoje o empresário, ele não eu acredito que a cada dia que passa, a informação ela está chegando mais rápido, né, para nós, com o digital e tudo mais. Então, o empresário, as informações, tá chegando mais perto, mais rápido para ele também, né? Sim. Então, ele já está mais preparado para procurar profissionais assim como você, né? Escritórios consultivos. A geração também que vai mudando, né? Exatamente. Graças a Deus, né? A comunicação ela tem sido mais rápida, né? Matheus, só que a gente, assim, tá chegando no final, tá? Do nosso podcast. Eu vou abordar um último tema com você e eu gostaria que a gente batesse um papo sobre o atual sistema tributário, né? A gente está se aproximando aí, nós não vamos falar sobre reforma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas é importante. Não vamos falar sobre reforma tributária hoje, não tá? Nesse, né? Não nesse. Mas a gente tem que fazer o que é atual. Então, se a gente, hoje em dia, né, hoje não mudou ainda 100%, a gente tem um cenário atual, né? E hoje a gente tem dificuldades, né, do empresário dele entender esse atual cenário, né? Eu pago muito imposto, você já introduziu muito bem aí, né, o que a Devolve faz, mas eu queria que você respondesse agora para a gente com base em tudo isso que a gente falou até agora. O imposto, ele é um vilão ou ele é um aliado da empresa? Olha, vou até fazer uma reflexão aqui, mas, assim, meu posicionamento é o seguinte. Para a empresa que quer ser competitiva, ele é um aliado. Agora, para a empresa que não investiu em planejamento, ele é um vilão. Muito bom. Por quê? Vou te dar um exemplo. Quando a gente pega uma empresa para trabalhar de um ramo específico, né, embora a gente tem vários tributos, né, que a gente atua, o que eu faço? Eu falo, poxa, essa empresa aqui não tem nenhuma empresa que está na Bolsa de Valores, por exemplo, que também está nesse segmento, varejo, indústria, eletrônico, está lá na Zona Franca de Manaus. O que essa empresa está fazendo? Então, esse entendimento da contabilidade ajuda muito a gente na esfera tributária. Então, a gente começa a buscar empresas que estão altamente eficientes em relação à carga tributária. E o que ela está fazendo? E a hora que você se depara com isso, então, é uma técnica aqui, ó. Já tô dando uma dica para muita gente aí.
Mas assim, a gente vai lá e analisa essa empresa, começa a vasculhar, lê as demonstrações contábeis, tem informações valiosíssimas de recuperações de crédito, de discussões tributárias que a empresa tem. Até porque a empresa que paga o imposto em dia ou paga o imposto alto, já acende um alerta na Receita, né? Isso aí. E aí a empresa que paga em dia também, ela abre oportunidades, outras oportunidades também. Abre oportunidades. Então, o que eu tenho que dizer? A empresa quer ser competitiva no Brasil ela tem que utilizar o imposto como um aliado. Sim. Tá bem? Então não tem outra alternativa. Tá bem? Eu já trabalhei com empresas multinacionais e pensa para fazer os estrangeiros entender a nossa dinâmica tributária. Sim. Eu já ganhei bons trabalhos, né, com emprego com multinacionais e também já perdi, porque eles falam, ele fala assim, essa dinâmica é muito complicada, eu posso ganhar, mas depois eu posso reverter isso daqui, eu tenho 5 anos para ser analisado, então, ou seja, é uma complexidade muito grande, tá? Eu sei que no tema não é reforma tributária, mas, na minha opinião, a reforma tributária vai ajudar nesse entendimento, né? Agora, a carga tributária e os poréns é um tema. Mas eu penso isso também. Depois a gente vai falar sobre isso, mas eu tenho na minha cabeça que a reforma tributária é uma oportunidade incrível para nós, contadores. Sim. Vai ser uma oportunidade incrível, mas as coisas específicas, situações específicas, a gente fala outra hora. Depois. Mas é isso, eu acho que o empresário que quer jogar Série A, ele tem que estar atento a todas as questões tributárias. Isso vai fazer com que a parte tributária seja um aliado. Se você pegar as grandes empresas, o percentual em carga tributária dela é baixíssimo. E tem mais um ponto, tá, Aline? Eu acho que é importante levar para os empresários todas as opções, tá? Igual a gente tem o MEI, o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real. Isso são dinâmicas tributárias que para cada empresa, cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado tem que ser analisado com carinho. Eu faço isso na Devolve, na própria Devolve, eu sinto a dor do empresário de ter que pagar o imposto. Falei, nossa, tem que pagar esse imposto, né? Mas eu tenho que estar consciente que eu estou pagando aquilo que de fato é devido. Sim. Então, isso pagando justo, né? Nem a mais, nem a menos. Pagando e estando vamos dizer assim, confortável que eu estou pagando aquilo que de fato teria que ser pago. Então, e na Devolve Inteligência Tributária, fazer uma análise tributária de qual regime, poxa, eu vejo diferenças grandes, tá? Então, ou seja, grandes em carga tributária. Então, ou seja, será que aquele cliente que está no presumido, com faturamento ali abaixo do limite do Simples, ele não poderia estar no Simples? Será que está no Simples não poderia estar no presumido ou no lucro real? Então, essa informação muda muito. Às vezes, os empresários têm o receio do lucro real, tá? Mas o lucro real onde você pode aplicar muitas estratégias validadas, tá? Legais, que podem reduzir a carga muita tributária. Gente tem medo do lucro real, né? Isso. Eu lembro, a gente tem colaboradores no escritórios que têm mais experiência, que são mais experientes, que eles são da época, Matheus, que os professores falavam, fujam do lucro real. Você é dessa época também? Eu sou, mas eu abraço hoje o lucro real. A gente também gosta do lucro real, mas tem mais oportunidade, né? Isso, mas eu estou falando da oportunidade tributária, mas eu faço mais um ponto de atenção. Tem uma outra oportunidade que é muito importante, que é a curva de aprendizado do empresário. Sim. Então, ele vai jogar jogo Série A. Então, ele vai ter que se desenvolver para jogar a Série A. Tendo um contador consultivo que vai apoiar ele a fazer isso, um treinador consultivo, né? Vamos dizer, né? O contador. E ele vai jogar a Série A. O contador ele tem que crescer junto com o empresário, né? Ele tem que estar preparado para pegar. E isso gera valor para o empresário, gera valor para o contador, tá? Então, os maiores honorários certamente estão nas empresas que é lucro real. Exatamente. Porque é onde automaticamente você também consegue entregar mais valor ainda para o seu cliente. Porque por melhor que você faça a contabilidade no Simples Nacional, e tá tudo certo também, né? Você, vai fazer demonstrações muito boas, vai fazer reunião com o cliente, vai fazer ali toda a tratativa, mas no lucro real você consegue apresentar uma série de soluções, que toda solução você vai apertar um pouquinho, vai reduzir a carga tributária, vai melhorar o demonstrativo dele, vai melhorar o patrimônio líquido da empresa e ele vai conseguir, às vezes, ter um crédito melhor, negociar melhor com o fornecedor. Então, ou seja, abre um leque de soluções que o contador pode agregar muito em valor para essas empresas, e muito mesmo. Isso mesmo. Bom, a gente está se aproximando aqui do final, não é possível. Tá bom esse bate-papo, hein? Muito bom mesmo, né? Mas de grande valia. O que você achou
desse nosso bate-papo. Nossa. É sua praia, né, Matheus? Que é isso. Se deixasse você, ficava falando 3 dias só de contabilidade a gente tributária. já falou 1 hora quase antes do podcast, né? Foi. No início, mas acho que, assim, é importante transmitir conhecimento. Eu só acredito, só tem uma forma de você mudar as coisas. Você é um apaixonado por educação, Matheus? Eu amo educação, né? Eu amo, é uma bandeira para todos os lugares que eu estou, é a bandeira da educação. Sim. Então, quando você compartilha, você recebe 1000 vezes mais, né? Sim. Então, na verdade, eu sou um eterno aprendiz e o que eu falo? Essa iniciativa do podcast, desse bate-papo, de levar conhecimento, da gente também empoderar outras pessoas e mostrar que são capazes. Sim. Nós estamos só no começo, né? A gente se espelha em muitas outras pessoas para que a gente possa crescer, continuar crescendo, sim, né? Mas tem muita gente que a gente também pode, né, ali servir de exemplo, e isso daí é uma baita de uma responsabilidade, então me preocupo muito com isso, porque a gente tem uma responsabilidade. Sim. E essa responsabilidade, seja na conduta, na ética, seja em transmitir conhecimento de qualidade, e as pessoas saberem que nós somos seres humanos também. Sim. Vamos errar, mas nós vamos acertar mais que errar, isso eu tenho, sim, certeza. Porque quando você está no caminho certo, não tem outra alternativa. O resultado então, não é outro, né? E parabéns, ficou bonito aqui, Parâmetro Cash. E eu gostei Muito demais. Obrigada. Eu gostei demais do ambiente. Sensacional, conteúdo de alta qualidade. Muito obrigada. Bom, o intuito realmente, né, da ParametroCast é levar informação, né, para o empresário, para o estudante, né, Matheus? Porque a sua história é super inspiradora, né? Então, para o empresário, para o contador também, né? E o que a gente pegou aqui, né? Qual foi a veia? E hoje em dia, muitas pessoas, elas têm a contabilidade como aquela coisa chata. E a gente costuma falar no escritório, não é porque é chata que não precisa ser divertido. Não é porque é sério que não precisa ser divertido. Então, a gente trabalha, né? A gente rala muito, mas a gente também se diverte, porque o propósito é esse, né? Então, assim, trabalhar com seriedade também se divertindo. Então, nessa visão de que a contabilidade ela é uma burocracia, por que não fazer um podcast, unir a classe, né? E levar informação, né? Levar informação para quem precisa, né, desse tipo de informação que você falou muito sobre a parte tributária, sobre o atual cenário, né, tributário. E a gente agradece muito, a gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, sair daqui, eu não sei se você vai para a faculdade, se vai para a sua empresa, se vai correr, se vai para a sua família. Ele é muito ocupado, então foi uma honra. Agora, então, você vê até a noite, né? Até às 22h40 Olha aí, hoje. E muito obrigada mesmo, tá, Matheus? Eu que agradeço, é um prazerzaço. Eu fico muito feliz pela trajetória que vocês estão trilhando. Vão muito longe, tá? Fico muito feliz mesmo, é um orgulho ver isso, tá? Então, para qualquer educador, para qualquer pessoa, assim, ver toda essa movimentação. E eu digo, né, o parâmetro contabilidade já é uma referência para muitos escritórios aqui da cidade de Birigui, tá? Então, ouço falar sempre muito bem do posicionamento de vocês. E é isso, continuar trabalhando. Deus ajuda quem trabalha. Exatamente, não tem outra fórmula. Não tem outra solução. Matheus, para a gente finalizar, eu gosto de eu vou abrir 2 leques aqui, que são 2 coisas bem legais aqui, tá? Só para a gente finalizar. O primeiro é uma pergunta polêmica, que eu vou fazer uma pergunta polêmica, tá? Vixe. E o segundo é um bate-volta. É um bate-volta, tá? Então, a primeira pergunta polêmica, só pra gente finalizar aqui, tá? A gente tem mais uns 7 minutos. Sim. Matheus, vamos lá, gente, suspense. A gente sabe que o seu trabalho, né, como tributarista, né, assim como eu posso chamar contador tributarista, não agrada a alguns contadores, porque às vezes você encontra, né, situações ali que tem vezes que você precisa corrigir um contador. Sim. Agora você vai responder, hein? Você já arrumou briga com algum contador? Olha, eu me coloco muito no lugar dos contadores. Então, eu já fui o contador que recebeu consultoria, que tive também, ninguém é perfeito, né? Essa é a realidade. Tiveram coisas minhas que tiveram que ser corrigidas, né? Por oportunidades. Mas ok. O meu posicionamento é o seguinte, sempre quando a gente identifica algum ponto, isso é muito positivo, né? A gente ajuda o contador não na parte técnica, na parte comportamental. Porque eu sempre falo muito com os contadores, pula na frente. Sim. Então, estamos fazendo trabalho junto aqui.
nós vamos lá apresentar, você vai apresentar. Sim, olha que bacana. Você que vai falar das soluções, é já orientado. Mas eu vou te falar uma Isso coisa, é muito que entre nós, importante. você é diferente, tá? Isso, eu Faz penso muito isso. nisso, eu penso muito nisso. E assim, realmente é um trabalho... Porque você faz um trabalho, você dá o show, aí você coloca para apresentar, ó, você vai ser o protagonista, vai lá. Porque Como uma parceria, isso, né? porque Isso a é bom para pessoa- vocês. Porque o empresário que vai olhar, opa, sim, ninguém é perfeito, teve Sim. uma falha, mas já tem uma solução Sim. e vamos trabalhar na solução. Eu sempre costumo focar muito na solução e colocar porque o que eu acredito? Ninguém é perfeito, acho que o conhecimento está aí para todo mundo e é melhoria contínua, tá? Então eu dou oportunidade para aquele profissional da área contábil dele automaticamente olhar para as soluções. E o que vai acontecer? Na próxima vez que isso acontecer, não a mesma coisa, né? Que eu espero que a mesma coisa não aconteça. Ele já mudou o cérebro Sim. dele. Eu tenho que pensar na solução. Sim. E na solução, e apresentar a solução, executar um plano de ação Até bem porque elaborado. o fato de você agir de forma ética nessa situação, Sim. você vai estar educando também, né? O profissional que está Isso. recebendo ali a correção, vamos dizer Isso. assim, E o né? que acontece? Até porque tem coisa que dá para arrumar na escrituração no dia a dia coisa também, que né, dá pra Matheus? arrumar, tem coisa que dá... E, falar a verdade, tem coisa que dá custo e ok, mas quando a gente faz um trabalho lá, mas os trabalhos a maioria não. Mas eu vou até 99,99 dão resultados positivos. Entendi. Então, mesmo que tenha ali algumas falhas que aconteceram, a gente usa como um passo de melhoria e usa para também transformar aquele contador, ajudar ele Entendi. nesse posicionamento, pensar em solução, plano de ação, vamos executar e ele vai junto com a gente. Entendi. Tá? Então vai junto fazendo as melhorias positivas e também corrigindo aquilo. E esse exercício faz com que, eu acredito muito nisso, essa educação junto, esse trabalho junto, faz com que ele evolua. E quando ele evolui, aí, às vezes aquela falha que ele teve, ele vai dar 20 vezes o retorno Sim. para a empresa dali em diante. Verdade. Então, às vezes eu falo para os empresários, analisa, né, pensa muito bem nessa Sim. operação, porque o custo do erro já aconteceu. Agora vamos pensar em solução? Verdade. E quanto que ele pode trazer Não de compensa, retorno? né? Isso, e aí ele vai trazer retorno, Muito com bom. certeza. Se a Entendi. empresa abraçar esse profissional, o retorno é muito grande. Então, respondido, o Matheus nunca arrumou briga com nenhum contador. Não, nunca, e realmente, Que bom, parabéns. nunca tive assim, justamente já tive os contadores quando a gente chega, Desconforto, geralmente né? tem um receio, mas Sim. a gente procura sempre estar envolvendo os profissionais e para que Trabalhar eles em entendam conjunto, o nosso né? modelo de trabalho, Muito né? bom. Inclusive, assim, vários escritórios depois que a gente passa são parceiros, indicam clientes, fala, poxa, eu quero que você quero aquele cliente está precisando, vai lá, poxa, ele está precisando de uma ajuda, então isso é bacana. Então a gente vê isso como um ponto muito positivo. Que bom, parabéns. E para finalizar, Matheus, eu vou fazer aqui um bate-volta com você. É isso, tem Eu que vou- passar colinhas nesses bate-volta. Não, aí, mas não tem, não? você vai tirar de letra, Ah. porque você é um cara muito, muito bem resolvido, né, nas palavras e tudo mais. Então você vai tirar de letra isso daqui, tá? Eu vou falar uma palavra, tá? Só pra gente finalizar. E você vai responder com uma palavra. Então eu vou falar X, você vai falar Y, tá? Ah, ok. Pensa rápido aí, tá? É Y, só fala o Y, Não. não tô brincando. Vai Então lá. vamos lá, Matheus. Família, Família, pilar, Deus, tudo trabalho, é essencial. lecionar, Compartilhar. dinheiro, Vamos pensar assim, ambição positiva, ter bom, devolve. propósito. Muito bom. Agora, Matheus, complete a frase. E isso O trabalho, devolve, a corrida. desenvolve. É isso aí, gente. Esse foi o podcast de hoje da Parâmetrocast, tá? Nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi de grande valia esse bate-papo, Poxa, Matheus. legal, Mais uma vez, gostei muito demais, obrigada, gostei tá? demais. Em breve vai estar no ar, né? Com certeza, quando o pessoal assistir já vai estar no ar. Ah, Mas Mas é é isso aí. isso. Muito obrigada, viu, Eu que Matheus? agradeço. Até mais, gente. Até Muito mais, obrigada. pessoal. E logo vai sair o segundo episódio e eu espero todos vocês. Até Poxa, mais. eu gosto de-